da ponte e sobe ela. A ponte está tomada nos dois sentidos. Os manifestantes em São Paulo se dividiram em pelo menos 3 blocos. No começo da noite, um outro bloco tomou a Avenida Paulista. A gente vai ver imagens agora do momento em que os manifestantes entraram na Avenida Paulista. Primeiro, eles seguiram por uma rua lateral. Depois tomaram os 2 sentidos da Avenida Paulista. A gente percebeu que foi uma surpresa para os motoristas, porque havia carros e ônibus circulando normalmente pela avenida naquele momento em que eles ocuparam a Avenida Paulista. Neste momento, um outro grupo ocupa a Avenida 23 de Maio, que é uma avenida que liga o centro de São Paulo à Zona Sul. Esse grupo para praticamente o trânsito no sentido sul de São Paulo. Eles estão ali no meio da avenida, seguindo também em direção aos bairros da Zona Sul. Um outro grupo que saiu do Largo da Batata, por volta das 5 horas da tarde, percorreu a Avenida Faria Lima. E nesse caminho, eles seguiram até a Avenida Luiz Carlos Berrini, que fica muito perto da TV Globo, e nesse caminho foram gritando palavras de ordem contra a TV Globo. Patrícia. Olha, a TV Globo vem fazendo... A concentração começou por volta das 4 da tarde. Os manifestantes chegavam de diferentes pontos e seguiam em direção à Igreja da Candelária, um símbolo histórico da cidade. Todo mundo aqui estuda junto. A gente achou super interessante expor nossa insatisfação com o que está acontecendo nessa passeata. E por isso a gente está aqui, assim como a maioria dos jovens que estão aqui hoje. Os grupos iam convocando para o protesto as pessoas que passavam pela rua e também as que assistiam do alto dos prédios. Sem bandeira, vem pra rua, vem! Pelo caminho, alguns manifestantes distribuíam flores. A não violência é importante, dá para chegar num acordo, dá para chegar onde quiser, sem essa violência, sem quebrar tudo, e é bacana isso. Aumento da passagem pública, sem melhoria no transporte, é roubo, e também não é só isso. É questão de investimento na saúde, na educação, a gente não tem nada. E aos poucos, o protesto contra o aumento das passagens de ônibus e do custo de vida foi ganhando mais participantes. As estações de metrô tiveram reforço no esquema de funcionamento. E às 5h30 da tarde, a multidão saiu em passeata. Daqui do alto a gente tem uma visão privilegiada dessa manifestação. Em poucos minutos, milhares de pessoas vestidas de branco ocuparam uma das principais avenidas do centro do Rio. A Avenida Rio Branco foi completamente tomada. Uma imagem impressionante. A Polícia Militar estimou em 10.000 o número de participantes, mas o Jornal Nacional ouviu o especialista da Universidade Federal do Rio, Moacir Duarte, que calculou que havia 100.000 manifestantes. Estudantes e trabalhadores caminhavam pacificamente, carregando bandeiras do Brasil e muitos cartazes. A maioria dos manifestantes se dizia sem partido político. Bandeiras partidárias eram vistas apenas em pontos isolados do protesto. A polícia acompanhou a multidão sem que houvesse qualquer confronto. E a repórter Beth Lucchesi continua acompanhando a manifestação no Rio de Janeiro. Beth? Patrícia, ao fim de um protesto pacífico que durou mais de 4 horas, um pequeno grupo seguiu aqui para a Assembleia Legislativa e transformou a rua numa praça de guerra. Você vê aí que eles colocaram fogo num carro da Assembleia e vocês vão ver imagens gravadas há pouco de manifestantes que jogaram coquetel molotov no prédio da Assembleia Legislativa. Vocês vão ver essas imagens que foram gravadas pelas nossas equipes que estão lá embaixo. Aí, ó, o momento em que eles jogam o coquetel molotov, aconteceram explosões e fogo. Nós temos informações também que uma pessoa ficou ferida. Nessas imagens aí, vocês estão vendo o momento em que ela foi arrastada, que essa pessoa ferida foi arrastada. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, 80 PMs estão neste momento sitiados, presos dentro da Assembleia Legislativa, ameaçados pelos manifestantes. Patrícia. A gente, é claro, continua acompanhando a situação por lá. Em Belo Horizonte, 20.000 pessoas estão nas ruas. Os manifestantes também criticam o dinheiro investido pelo governo na Copa. E houve confronto com a tropa de choque da Polícia Militar. Bem cedo, moradores de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, fecharam a BR-040 na saída para Brasília, pedindo melhorias no transporte público. A fila de carros passou de 12 quilômetros. No centro da capital, os manifestantes se reuniram na Praça 7.
Do centro, os manifestantes seguiram em direção à Pampulha. No percurso, eles fecharam uma das avenidas mais importantes da capital, que leva ao estádio do Mineirão. Segundo a PM, na avenida já havia mais de 20 mil pessoas na caminhada que até ali era pacífica, sem nenhum incidente. Mas o batalhão de choque tentou impedir a passagem dos manifestantes próximo ao Mineirão. A polícia montou uma barricada. E aí nós vamos conversando e paulatinamente eles poderão seguir, como nós estamos fazendo agora. Os militares estão recuando e eles poderão seguir. Até o Mineirão? E pretendemos até o perímetro de segurança estabelecido pela FIFA. Os policiais iam recuando lentamente à medida em que o grupo avançava em direção ao Mineirão. Poucos minutos depois, os manifestantes foram impedidos de seguir. E aí houve confronto. A polícia usou bombas de efeito moral. De acordo com o comando da corporação, a orientação era não usar balas de borracha, mas alguns policiais descumpriram a ordem. Foram várias explosões bem perto do estádio. E o repórter Ricardo Soares está em frente ao Mineirão e acompanha os protestos. Boa noite para você, Ricardo. Boa noite, Patrícia. Até agora há pouco houve novos confrontos aqui nas imediações do Mineirão. O ASEM, uma parte do grupo, retornou para o centro de Belo Horizonte, onde havia começado a manifestação, e várias ruas por lá ainda estão interditadas.